Compra dos direitos econômicos de Gonzalo Plata. CSKA desiste da compra de Lohan. Flamengo recusa 2 propostas do Zenit da Rússia. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Pedi para vocês começarem a assistir, deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos para as informações. O elenco do Flamengo, após a vitória por 2-0 no sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca sobre o fiasco da Gama, né? O Vasco perdeu mais uma vez para o Mengão. O elenco recebeu folga no domingo e receberam folga hoje, segunda-feira, dia 17, aniversário do meu sobrinho Matheus Pimenta. Matheus, feliz aniversário, que Deus te abençoe rique e abundantemente, em nome de Jesus. Sendo assim, o elenco rubro-negro só se apresenta amanhã, dia 18, no CT Ninho do Urubu, para dar início aos trabalhos aí com foco total no jogo contra o Maricá. O Flamengo ontem poderia ter se sagrado campeão da Taça Guanabara, mas com a vitória aí do Volta Redonda sobre o Sampaio Corrêa, adiou isso aí. O Flamengo, para ser campeão, no dia 22, no sábado, precisa de uma vitória simples sobre o Maricá. Caso empate e o Volta Redonda vença o seu próximo jogo, o Volta Redonda sagra-se campeão. Mas o Flamengo já está classificado para a próxima fase. E vamos falar sobre essa 11ª rodada do Campeonato Carioca, a rodada derradeira. Bom, começar por ontem, né? O último jogo aí, os últimos jogos da 10ª rodada. Volta Redonda vence Sampaio Corrêa e adia título do Flamengo na Taça Guanabara. Com 20 pontos conquistados, o Flamengo precisava de uma derrota do Volta Redonda para o Sampaio Corrêa para conquistar a Taça Guanabara de forma antecipada. No entanto, o time da Cidade do Aço venceu por 3-1 e chegou à mesma pontuação do Flamengo. Os dois têm 20 pontos, porém no critério de desempate, o Flamengo acho que tem 15 gols de vantagem. Enquanto aí o time da Cidade do Aço, aí, o Volta Redonda, tem 3 gols de saldo aí, né? Então, seguindo aqui, ó. Por este motivo, o Flamengo precisa de uma vitória simples contra o Maricá no próximo sábado para levantar o troféu da Taça Guanabara. Em caso de empate, o rubro-negro necessita também de um tropeço do Volta Redonda diante do Boa Vista. Ou seja, Flamengo empatou com o Maricá, o Volta Redonda empatou com o Boa Vista, Flamengo campeão. Flamengo venceu qualquer placar, o Volta Redonda venceu, Flamengo campeão. O Flamengo aqui só perde esse título em caso de empate e vitória do Volta Redonda ou derrota do Flamengo e empate do Volta Redonda. Aí Flamengo, nesse critério aí, Flamengo perde o título, né? Bom, Flamengo em primeiro, Fluminense e Botafogo fora do G4. Após vitória do Fluminense, Volta Redonda e Portuguesa, com o já classificado Flamengo para a semifinal do torneio da Taça Guanabara, a tabela do Campeonato Carioca, já estou pensando no Campeonato Carioca, ficou da seguinte forma: primeiro Flamengo, 20 pontos, segundo Volta Redonda, 20 pontos, terceiro Madureira, 15 pontos, quarto Fiasco da Gama com 15 pontos, quinto Fluminense com 14, sexto Botafogo com 13, sétimo Sampaio Corrêa com 13, oitavo Nova Iguaçu com 13, nono Maricá com 12, décimo Boa Vista com 11 pontos, 11º é a Portuguesa com 10 pontos e o 12º é a Bangu, bairro onde eu moro, já rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Carioca. E corre o risco aí, né, de um ou dois dos grandes ficarem de fora aí das quartas de finais aí do Campeonato Carioca, meus queridos. Olha só, tudo pode acontecer na última rodada do Campeonato Carioca. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, vamos mudando aqui de assunto. Muito feliz pela situação de Alan, a 4ª partida que ele entra em campo e joga bem. E ontem foi folga e Alan, ele mostrou que está 100% focado. Em boa fase no Flamengo, Alan aproveitou a folga de domingo
dia 16, para intensificar os treinos com seu fisioterapeuta particular. Ele disse numa postagem que o corpo dele não sabe que é folga. Então, vamos lá, parabéns. Tem que continuar 100% focado, como ele mesmo falou que esse ano nada tiraria o foco dele. Falar sobre renovação, prioridade hoje no Flamengo é conseguir estender o contrato de Eric Pulgar. O principal representante do volante disse ao Flamengo que ainda em fevereiro chega ao Rio de Janeiro para falar sobre renovação do jogador. Precisa de extensão de contrato e precisa também de uma compensação salarial, lembrando que Eric Pulgar, do meio de campo do Flamengo, é o que tem o menor salário. Informações de Vene Casagrande, né? Bom, agora vamos falar aqui sobre o Verratti, jogador do Fiasco da Gama, que disse o seguinte: Verratti desabafa após derrota do Vasco para o Flamengo e disse: muito ruim e sem vergonha. A vitória rubro-negra no sábado foi contundente e significou ao time cruz-maltino a 8ª partida sem vitória sobre o Flamengo. Atacante da equipe de São Januário, Pablo Verratti, não escondeu a indignação com o revés. Após a partida, o jogador argentino desabafou na saída do gramado do Maracanã. Além de lembrar a derrota para o rival, Verratti afirmou que o Vasco jogou sem vergonha. E além disso, afirmou que a equipe cruz-maltina precisa de uma autocrítica. Meus queridos, olha só. Vamos para o que disse Verratti aqui, ó. Abre aspas. O primeiro tempo foi muito ruim. Temos que ter muita autocrítica. No primeiro tempo, a gente jogou sem vergonha e no segundo tempo melhoramos. Mas não foi o suficiente. Eles, Flamengo, têm um timaço com muita qualidade. Fizemos um grande esforço, mas temos que seguir trabalhando, ser humildes, trabalhar mais e ter mais sacrifício e melhorar muito. Fecha aspas, iniciou Verratti. Ele concluiu aqui, ó. A gente tem que ter muita autocrítica e muita vergonha para melhorar. Estamos em uma fase ruim e quem tem que assumir essa responsabilidade é a gente. Temos que trabalhar em dobro para devolver a essa torcida o que ela merece. Fecha aspas, completou o jogador do Vasco. Bom, se for devolver aí o que a torcida do Vasco merece é botar o time novamente na segunda divisão. Que já estou acostumado, gente. Me desculpa aí, meus amigos vascaínos, Fábio, meu amigo Marquinhos e outros aí, né? Tô acostumado, sofrimento não pode parar. A gente vê aí o Fábio Azevedo, gol deles! Fábio Azevedo, um grande abraço, gente finíssima, meu primo que jogou no Vasco da Gama, conhece ele, disse que ele é gente boníssima, eu tenho muita vontade de ter assim a oportunidade de conhecer pessoalmente Fábio Azevedo, né? Bom, tiro no pé, é isso mesmo. Pai de Gerson, seu Marcão, dá tiro no pé ao cobrar publicamente uma melhoria salarial para o seu filho Gerson. Olha só, desde que retornou ao Flamengo em 2023, Gerson possui o mesmo salário mensal. Apesar de ter se tornado capitão do time e figura recorrente na seleção brasileira, e com isso, o pai e empresário do jogador Marcão cobrou o mais querido pedindo uma valorização contratual ao filho. A atitude, porém, não agradou nem um pouco a diretoria do Flamengo. Isso pode atrapalhar as negociações e eu vou dizer por quê, né? Olha só, a cobrança de Marcão, pelo contrário, atrapalhou o Flamengo, que tinha a intenção de renovar o contrato e oferecer uma valorização salarial a Gerson. Isso porque, caso atenda o pedido do pai do jogador, o Flamengo entende que abriria um precedente para qualquer atleta ir à imprensa e buscar um vencimento maior. Vale lembrar que o vínculo do Camisa 8 vai até 2027 e o Flamengo pretende resolver a situação sem pressa. A informação do jornalista Vene Casagrande. Bom, já pensou? Jogador, não estou satisfeito com o meu salário, mando meu representante e num podcast desse da vida qualquer e chegar lá e reclamar. Aí o clube vai se ver pressionado a renovar o meu salário. Então, se o Flamengo ceder a essa pressão do pai do Gerson, vai acabar trazendo problemas futuros com outros jogadores. Então, o Flamengo vai renovar, vai renovar. O Gerson merece uma renovação e merece uma melhoria salarial por tudo que ele tem entregado dentro e fora de campo como capitão.
Inclusive, a expulsão dele foi ridícula, né? Ele foi tentar separar ali a situação com o Barbosa e o Bruno Henrique e acabou sendo expulso, né? E com relação à confusão lá com o Vasco da Gama no sábado, envolvendo o jogador Wesley, é uma brincadeira, né? Ronaldinho Gaúcho sempre tocou bola virando o rosto, mas o futebol tá um mimimi tão grande que você não pode nem ter um pouquinho de qualidade, que você não pode expor a sua qualidade. Quando ele estava jogando mal, todo mundo criticava, todo mundo caía de pau, é bagre, é isso, é aquilo. Agora que o garoto tá jogando bem e tá demonstrando qualidade técnica, ele não pode fazer uma firulinha de vez em quando? Ah, tá de brincadeira, né? Pô, para com isso. Bom, seguindo aqui. Compra dos direitos econômicos de Gonzalo Plata. Mas o Flamengo já comprou o Gonzalo Plata? Comprou. Mas tem ali na cláusula contratual algumas metas a serem batidas e ele está próximo de cumprir essa meta. Gonzalo Plata fica perto de bater meta contratual e Flamengo terá que pagar mais 3,9 milhões de dólares, cerca de 20 milhões e 400 mil reais pelo jogador. Em agosto, o Flamengo adquiriu 50% dos direitos econômicos do equatoriano junto ao Al Saad do Catar, por 4,1 milhão de dólares, cerca de 21 milhões e 800 mil reais. Os clubes combinaram que, caso o atacante disputasse 1.500 minutos nos primeiros 12 meses de contrato, o Flamengo teria que comprar mais 50% do atleta por 3,9 milhões de dólares, que Plata já disputou aí cerca de 1.300 minutos com o manto sagrado e com certeza vai bater esses 1.500 fácil. Além disso, o Flamengo também tem a opção de pagar mais 1,3 milhões de dólares, cerca de 6 milhões e 800 mil reais ao Al Saad para evitar que o time catariano tenha direito a mais-valia em uma futura venda de Gonzalo Plata. Ou seja, o Flamengo paga aqui mais 6 milhões e 800 mil reais. Caso venda o jogador futuramente, o Al Saad não terá direito a nada. O equatoriano tem 24 anos, está jogando bem no Flamengo, e o Flamengo futuramente pode vender ele aí por valor muito acima e o dinheiro ficaria todo nos cofres do rubro-negro, né? Bom, isso aí deve ser resolvido o mais rápido possível, que ele está perto de completar os 1.500 minutos. Reviravolta no assunto Lohan, coisa chata, né? O garoto já estava lá no aeroporto, mala pronta, passagem comprada e o Flamengo mandou o garoto voltar para casa. Isso mexe muito com o psicológico do jogador, principalmente na idade de Lohan. O Lohan tem 18 anos de idade, completa 19 anos agora, em junho, né? Junho, julho, não lembro direito. Garoto da comunidade ali da Cidade de Deus. A gente vê sempre na televisão aí matérias sobre lá, invasão da polícia, briga de miliciano, briga de bandido. Bom, a página não é para isso. Então isso mexe muito com um garoto que se deslumbrou, né, com a sua ascensão, ganhando bastante dinheiro, teve uma queda, voltou para o sub-20. Felipe Luiz não tem intenção de mantê-lo aí no time profissional. Essa saída dele seria uma boa, mas teve um outro clube que fez uma proposta, mas parece que os representantes dele não aceitaram. Eu vou trazer isso para vocês. Bom, o Clube de Regata do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou da Rússia comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lohan, após não chegar a um acordo com seus representantes. Dessa forma, Lohan permanecerá à disposição do Flamengo. A situação é a seguinte: o CSKA disse que mandaria uma documentação na madrugada de sábado para domingo para o atleta assinar, né? Porém, essa documentação não chegou. Então, assim, o que o Flamengo entendeu? Pô, eles querem que o jogador chegue lá, na Rússia. Chegando lá, eles mudam alguma cláusula contratual, já que o atleta já está lá, e uma cláusula que não iria nos agradar. Portanto, o jogador só sai daqui com contrato assinado. Sem contrato assinado, ele não sai. O Flamengo bateu o pé com relação a isso, e o CSKA, que parecia que estava realmente mal intencionado, desistiu da negociação. Aqui, o atleta chegou aí para o aeroporto, mas o CSKA nunca mandou o contrato assinado. Logo, o atleta não tinha autorização do Flamengo para viajar sem contrato. Cometeu o mesmo erro que aconteceu com o Mateuzinho. O Mateuzinho foi lá para o Corinthians sem contrato assinado, treinou, tirou foto, deu entrevista e depois voltou para o Flamengo. Mas depois voltou para lá de novo e continuou devendo o Flamengo. Mas quem vai assumir aí
essa dívida é a Brax. Então o Flamengo não queria cometer o mesmo erro e mandar o atleta para lá sem contrato assinado. Então, Lohan permanece no Flamengo. Espero que o serviço lá, né, departamento médico agora tem o psicólogo, converse com o garoto para tentar tranquilizá-lo e dar uma reviravolta. E que aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com o Wesley, né? O Wesley não estava prestes a sair do Flamengo por 20 milhões de euros. O torcedor estava dando graças a Deus. E hoje, muita gente fazendo fila para pedir desculpa ao Wesley. Ele pode dar a volta por cima também, só tomar a mesma atitude. O que o Wesley fez? Contratou uma equipe para poder assessorá-lo, para que ele pudesse melhorar aquilo que ele não estava bem dentro de campo. E está dando certo. Segue o exemplo aí do Alan, segue o exemplo do Wesley. Felipe Luiz é um bom treinador. Se ele melhorou o Wesley e está recuperando o Alan, ele pode fazer o mesmo também com o Lohan, né? Bom, mais informações sobre o Lohan. O Flamengo conseguiu uma proposta de empréstimo do Estoril de Portugal ainda nesta janela, sem valor de passe fixado, entendendo que seria o melhor para o jogador nesse momento, pois ele teria a chance de jogar num país que é fácil se adaptar, ganhar experiência, amadurecer como jogador e pessoa, evoluir e depois retornar ao Flamengo. Mas os empresários do atleta não aceitaram. Segundo informações que eu tenho, o garoto quer permanecer no Flamengo, ele não quer sair do Flamengo, né? Ele ia a contragosto para o CSKA. Isso aí pode ser um presságio que ele vai vir melhorar e ele vai dar a volta por cima. Eu tenho certeza que ele vai conseguir, né? Bom, falar em saída de jogadores, Flamengo recusou 2 propostas do Zenit por Gerson e Wesley. Diversos clubes sondaram as contratações de jogadores do Flamengo e o Zenit da Rússia, por exemplo, enviou proposta para Gerson e Wesley. No entanto, o mais querido recusou ambas as ofertas pelos atletas. A primeira proposta do Zenit foi por Wesley. O time russo ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, e o Flamengo, no entanto, recusou a oferta por querer ter os principais jogadores à disposição até o Super Mundial de Clubes. O José Boto já falou que nenhum jogador importante ao elenco do Flamengo sai antes do Mundial de Clubes. Logo depois, o Flamengo recebeu proposta do Zenit por Gerson. A oferta, no entanto, é bem abaixo do valor que o rubro-negro gostaria de vender o meia. O time russo ofereceu 18 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, e o Flamengo recusou imediatamente. Para negociar o Wesley, a proposta tem que chegar de no mínimo 35 milhões de euros. O Flamengo quer receber uma base entre 35 e 40 milhões, e com certeza isso ele vai conseguir no Super Mundial de Clubes. Deve ser convocado agora para a seleção brasileira de Dorival Júnior e vai valorizar ainda mais, né? Bom, para encerrar esse vídeo de segunda-feira, vou trazer aquela palavra de meditação, né? Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!